Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar mais uma semana de aula. Hoje nossa aula será do livro de português. Vamos aprender sobre substantivos e adjetivos. Agora vamos só prestar atenção na aula, ok? Então vamos lá, iniciando a aula. Língua portuguesa, né? Aula de hoje. Vocês peguem o livro de vocês, língua portuguesa. Página 74, vamos iniciar a partir da página 74. Vamos aprender sobre substantivos e adjetivos. Primeiro, substantivo. No livro, página 74. Então, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Exemplo, mar, cidade, mulher, Brasil. Substantivo é o quê? Tudo isso é ser. E cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais dominam os seres. Além de objetos, pessoas, fenômenos, substantivo também nomeia lugares, como a Alemanha, Porto Alegre, nome de cidades. Sentimentos, raiva, amor, alegria, estado, né? Tristeza, qualidade, honestidade, sinceridade, ações como corrida, pescaria. E eles são classificados em comum, próprio, abstrato, concreto, e vamos aí aprender sobre comum primeiro. Como é que se classifica o substantivo comum? Então, substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, exemplo aí tem cidade, menino, homem, mulher, país e cachorro. Então, cidade, existem várias cidades, vários meninos, homem pode ser qualquer homem, país, vários países, cachorro do mesmo jeito. Já o substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, mas de uma forma particular. Porque assim, cidade, né? Cidade é comum, mas se eu falar Londres, eu estou falando de quê? Da cidade de Londres, já é o nome da cidade. Paulinho, Pedro, Tietê, que é o nome do rio, Brasil, que é o país. Então, se eu falar país, tem vários, mas Brasil, né? Brasil é o nome de um país. Então, existem aí as classificações do substantivo. Substantivo, ele pode ser comum, próprio, simples e composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. De início, vamos estudar primeiro comum, próprio, simples e composto, e em seguida vamos estudar sobre esses outros. Aí flexionam-se como gênero, número e grau, biforme e uniforme. Biforme e uniforme, então, pode ser comum de dois gêneros e epsênio. Então, em número pode ser singular, plural, normal, diminutivo e aumentativo, né? Que é quando fala de grau do substantivo. Então, substantivo simples e composto. Substantivo simples e composto. Primeiro vamos lá para o substantivo simples, que é aquele formado por um único elemento. Tem aí os exemplos flor e sol. Já o substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Uma palavra composta, beija-flor, guarda-sol, guarda-chuva, guarda-roupa e esses outros são substantivo composto. Então, aí no livro de vocês tem falando o seguinte: as palavras que você escreve denominam o que está representando na imagem. Isso porque tudo que existe tem nome. A seguir, você vai ler um texto em que esses elementos são citados. Aí aqui está o texto, né? Na página 75, vocês acompanham aí no livro de vocês essa letra dessa canção. Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela, jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. Todo brinquedo tem nome. Bola, boneca e jardim. Brinquedo tem sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doce não tem sobrenome, mas a gente sim. Então, agora, depois desse texto, de acordo com esse texto, vocês vão completar a atividade da página 76. E vamos agora passar para os adjetivos.
Adjetivo é a palavra que qualifica, caracteriza, classifica um substantivo, quando localizamos ao lado deste, que é capaz de modificar o sentido do substantivo. Dizem-se de palavra, pronome, oração ou locução. O alfa é divertido, amarelo, simpático, estudioso e brincalhão. Alguma palavra ajuda-nos a descrever, são palavras, animais, seres em geral. Essas palavras chamam-se adjetivo. Então, o adjetivo ele dá característica ou a qualidade ao substantivo. Classificação dos adjetivos. Então, a classificação dos adjetivos pode ser primitivo, derivado, simples, composto. Quando ele é primitivo, não são formados pela derivação de nenhuma outra palavra. Por exemplo, aí tem verde, amarelo, calmo, escuro, livre e alegre. Já o derivado são formados a partir de outra palavra primitiva. Esverdeado, amarelado, calmaria, escurinho, liberto e agressivo. Simples apresenta um único radical, verde, amarelo, Brasil. Já o composto apresenta mais de um radical, verde, anil, amarelo, ouro, luso brasileiro. Então, o adjetivo é o que dá a qualidade ao substantivo. Também pode ser primitivo, derivado, simples e composto. Então, classificação dos adjetivos. Quando ele é simples, quando apresenta um radical. Tem aí dia, ensolarado, comida italiana. De ensolarado, comida italiana, né? Quando apresenta mais de um radical, de acordo com o luso brasileiro, programa sociocultural. Então, aí já tem mais de um radical. E aí tem aqui a dica. Substantivos e adjetivos. Substantivo é aquele que tem. Exemplo. Aquilo que você tem é substantivo. Ele tem competência para julgar o feito. Adjetivo é aquilo que você é, ou seja, a qualidade que você tem. Uma característica que você tem. Então, ele é competente para julgar o feito. Então, substantivo é o que você tem. Adjetivo é o que você é. Adjetivo é uma palavra que nos dá as características de um substantivo. Aqui tem mais exemplos, né? As características do substantivo. Pode ser uma qualidade, um defeito, um modo, uma maneira de ser. Olha, a pessoa bonita, mentirosa, mal educada. Então, aí, pessoa é substantivo. Qualidade, bonita, defeito, mentirosa e mal educada, o modo de ser dessa pessoa. Como reconhecer o adjetivo? Para reconhecer o adjetivo em uma frase, é preciso entender quem é o substantivo. Então, aqui, o brasileiro jovem deve alistar-se aos seus 18 anos. Então, o brasileiro, né, que é o sujeito, o substantivo. Então, jovem é a qualidade dele. Então, a qualidade dele é o adjetivo. O jovem brasileiro deve se alistar aos 18 anos. Então, o jovem que é ele. O, né? Está se dedicando ao sujeito, o jovem, substantivo. Aí aqui, brasileiro já virou a qualidade dele. Então, dependendo do como se está a frase, né? O jeito, é preciso observar qual é o sujeito e qual é a qualidade que o sujeito tem para identificar o substantivo e o adjetivo. Então, vamos aí para um resumo, né? De substantivo e adjetivo. Então, adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser, se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Analisamos a palavra bondoso, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não conhecemos o mesmo. Não faz sentido dizer que o homem bom, bondade, moça bondade, pessoa bondade. Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo, pois admite artigo a bondade. Então, se for bondoso, é uma qualidade. Bondade é um substantivo. Então, quando se dá a qualidade, fica homem bondoso. Mas quando está a palavra só bondade, é um nome próprio, né? De sentimento. Então, é um substantivo. Agora, quando se refere a alguma pessoa, bondosa, bondoso,
Aí vira um adjetivo. Aí aqui é a classificação. Nomeia os seres que têm uma existência independente do real e imaginário. Então, isso aqui é o concreto. Obstáculo, nomeação, estado, qualidade, sentimento que não tem existência própria. Isto é, só existe em função de outro ser. O concreto é aquilo que a gente vê, o real, ou imaginário, mais existente, independente, né, da real e da imaginação. Já o obstáculo é aquilo que a gente sente, só que não existe só existe em função de outro ser. Próprio é aquele que designa o ser, determinado individualmente. Como refere-se ao modo geral de qualidade de ser de uma pessoa de espécie. Coletivo refere-se a um grupo de seres. Refere-se a um grupo de seres da mesma espécie, mesmo quando são usados no singular. Aí tem aí, ó, diversidades. Vamos ler aqui para prestar atenção. Olhos redondos, olhos puxados, nariz pontudo e arrebitado. Tudo isso, todo é humano, bem diferente. Assim assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venha, isto é um fato. Tudo igualzinho. Aí como é chato. Aí vocês vão completar as atividades da página 81 a 83. E por hoje é só, galerinha. Nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês falam para retirar as dúvidas, tá bom? Obrigado. Tchau. Crianças, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. E boa tarde. Obrigada pela atenção e até amanhã.